Aqui no Pipoca e Nanquim nós já lançamos quadrinhos brasileiros, franceses, italianos, espanhóis, singapurenses. Como é que é o de Singapura, gente? Malaio. E agora japoneses, ingleses. E agora chegou a hora de lançar o nosso primeiro manhwa, um quadrinho sul-coreano. E não é qualquer quadrinho sul-coreano, não! É Grass! Aqui no Brasil, batizado de Grama, da Keun Suk Gendry Kim. Peço perdão pela pronúncia do nome. Com certeza ela tá vendo esse vídeo aqui e viu que eu falei... Você mandou bem. Tudo errado. Não, você mandou bem. É. Sim, eu confio em você. Galera, nós estamos lançando Grama no Brasil. Que obra-prima, que delícia, Bruno. Que presente poder publicar isso aqui, cara. A gente tá falando de um quadrinho biográfico que ele saiu originalmente lá na Coreia do Sul em 2017 e agora ele tá ganhando o mundo. Quando ele saiu nos Estados Unidos ano passado pela Drawing Quarterly, foi um sucesso arrebatador. Figurou nas listas de melhores do ano, figurou na lista de leituras indicadas pelo New York Times, pelo The Guardian. É um negócio assim impressionante. Agora saiu os indicados ao Eisner 2020, tá concorrendo a três categorias. Cara. Categorias importantes. Quadrinhos baseados em fatos, tá concorrendo na categoria de melhor edição estadunidense de material estrangeiro asiático e na categoria de melhor roteirista, desenhista, que é melhor quadrinista, né? Então, é a pessoa que desempenha as duas funções. As duas funções. E está sendo ovacionado. E que felicidade ser editora brasileira disso. Porque é aquilo, é uma obra-prima tão forte, tão pungente dentro desse cenário do quadrinho biográfico, que na estante assim, ela vai ficar muito bonita, lado a lado do Maus, do Art Spiegelman, do Fan Home, da Alison Bechdel, da Persepolis, da Marjane Satrapi. É esse nível de quadrinho que a gente tá falando aqui, gente. É uma das melhores biografias que eu já li em quadrinhos. Tranquilamente. Cara. É excepcional uma das mesmo. melhores biografias que eu já li em quadrinho, em literatura, que já vi em filme. E você lembra que a gente cantou essa bola? Que no ano passado, quando chegou pra gente ofereceram o contrato desse livro, não tinha ainda edição da Drawing Quarterly. Não. E aí a gente começou a olhar, e falou assim, caramba, ano que vem, essa HQ aqui vai estar concorrendo ao Eisner e provavelmente vai ganhar. Vocês lembram disso? Foi a mesma conversa com o Charlie Sherrock-Chai. Exato. Que também a gente antecipou o Eisner quando recebemos aqui a proposta de lançar. Foi, cara. E dito e feito, né? Tá lá. A gente recebeu, inclusive, os primeiros PDFs aqui em coreano. Sim. Só que olhando a narrativa dela, chegam algumas partes que a gente ficava olhando o traço. Tinha só um resuminho sobre o que se tratava, Isso, né? Um resuminho, que era sobre a situação das chamadas mulheres de conforto durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, do Império Japonês tentando tomar a China, mulheres coreanas que foram escravizadas sexualmente pelo exército japonês. Que é um assunto bem pernicioso por um lado, também bastante obscuro por outro. A gente não sabe muito bem como se deu isso e só saber que era esse o tema já atraiu a gente. E começamos a folhear. E aí a gente via algumas páginas, como por exemplo a página onde ocorre pela primeira vez o estupro, a perda da virgindade. O como autor é sagaz em não mostrar a violência, não é explícito. Não é nada gráfico nesse sentido. Mas a solução que ela usa. E nós começamos a folhear falando, gente, isso aqui, nós estamos diante de uma obra-prima. Aí depois saiu com um texto em inglês. Eles mandaram nos Estados Unidos. PDF com texto em inglês, Isso, tal, a gente porque tem a gente aqui. demonstrou interesse, aí demos uma lida e assim, aí, em poucas páginas você já tá aí o queixo cai, completamente absorto, completamente chocado por conta da história. Não é todo mundo que sabe dessa história das mulheres de conforto, porque veio à tona recentemente isso, né? Essa conversa e esse caso mundial rende, inclusive, muita briga diplomática com o Japão e a Coreia do Sul hoje em dia. Até hoje. A gente vai falar tudo sobre esse panorama histórico, né? Então, essa importância histórica, aliado a uma narrativa que sem ler o balão a gente já ficou atônito. E aí começou a sair as repercussões mundiais do quadrinho. Aí ele falou, meu Deus do céu. E realmente, quando o Danielzinho fala que se compara a Maus, que se compara ao Persepolis, ao Fan Home, não é porque... Tudo bem, a gente é suspeito pra falar porque nós somos a editora. Mas é só você ver, dá uma olhada na internet e veja o que o pessoal tá falando. Daninho, daqui a alguns anos... Isso vai entrar pra história, icônico, como um clássico dos quadrinhos. É um negócio que eu aposto que isso daqui logo tá saindo segunda tiragem nossa, terceira tiragem nossa. A Companhia das Letras imprime Maus até hoje. E uma cara. Isso nós vamos imprimir pro resto da vida. Sem dúvida. Pro resto da vida. Porque quando vocês começarem a receber em casa e o burburinho começar a tomar o Brasil, igual tomou os Estados Unidos, igual tomou todos os países por onde saiu, França, Itália, aí vocês vão ver. Isso daqui vai entrar
pra lista de melhores do ano de geral, cara. Todo ano vai ter gente querendo falar de Grama, ler Grama. A gente tem um clássico no catálogo, galera. isso. Mais um clássico, mais um clássico. Mais um clássico. E, Bruninho, só que antes de entrar no clássico em si, Vamos falar quanto tá vamos e dar um tal. expediente aqui. Porque a gente montou uma capa exclusiva do Pipoca Nanquim. Nossa, verdade. Vamos lá. Então, A gente fez também aquela parceria entre nós e o público, dando um valor absolutamente acessível para todos vocês. prestem atenção. O formato é o mesmo formato do selo Drago, dos nossos mangás, só que vai ter capa dura, tal qual esse daqui, lombada redonda, tal qual esse daqui, fitilho marcador de página, tal qual esse daqui, 492 páginas em alta gramatura, Página que não acaba mais, meu. papel offset igual o original coreano. Soft touch. Verdade! E vernizinho aplicado. E olha a nossa arte de capa, pessoal. Nós não fizemos essa capa branca, nós, junto da autora, aprovamos essa outra arte, que a gente acha que é mais chamativa aqui pro nosso mercado, né? E ficou maravilhosa. Ela adorou, aprovou na hora. Aprovou né, na cara? hora. Todos os personagens e o logotipo que nós criamos vai ter verniz aplicado. E o restante é aquele soft touch que tem no Grande Odalisca, que tem no Solitário. Que edição maravilhosa. Vai ficar tão lindo, Gente, eu tô louco pra ver isso pronto. E tudo isso Quanto? por R$ 79,90. Mas espere! Mas Se eu espere! comprar agora, tem um descontinho? Na pré-venda exclusiva da Amazon com os 30% de desconto, que são de praxe aqui do nosso canal em toda a pré-venda, ele sai por R$ 55,90. R$56. Olha isso. R$ 55,90. É isso. Gente, você desliga esse Por vídeo. 500 páginas de Bíblia, meu. Exato. Uma obra-prima. Uma obra-prima. Que isso? Gente do céu, agora o que é o plano aqui do nosso vídeo? A gente vai dar só o início da história, porque a gente não pode ficar entregando spoilers. O que eu posso dizer é que é a história de vida mais triste que eu já li. História triste não fica se comparando entre uma e outra. Mas, mano, essa é muito triste. É assim, o gibi inteiro com um monte de lágrima no olho. É lágrima no olho. Em alguns momentos não dá pra segurar. Eu chorei no final. Não dá. Chorei no final. Eu sei que é ruim a gente ficar falando isso daqui, porque aí o leitor vai entrar no livro falando, eu quero chorar também. Aí chega no final, não chora, acho que perdeu a expectativa e tal. Tem sensações ali, cada um. Cada né? leitor é um leitor. Mas você chorou? Deixa eu ver. Não chorei. Então, não tá vendo? Mas antes de entrar na choradeira, Mas eu, velho, antes de entrar na teve choradeira, jeito. eu queria comentar mais um caso alegre. Não, mas calma, deixa eu só concluir meu raciocínio, que eu tava falando pra galera. O plano desse vídeo, então, é só passar um pedacinho da história, pra não entregar muito spoiler pra vocês, entrar no contexto do que tava acontecendo na época, da guerra e tal, e só, porque vocês não podem tomar spoiler. Aliás, é o tipo de quadrinho que você não precisa nem ver esse vídeo. Você pode comprar cegamente. Já vai lá na Amazon, já faz a pré-venda cegamente. Confie na gente. É uma obra-prima isso daqui. Era isso que eu queria dizer. Falou bonito, hein, Drago? Falei, porque eu tô muito empolgado com esse quadrinho, cara. Estamos todos, Bruninho. Mas o que eu queria dizer sobre ser legalzinho, ser alegre, é que a Kensuke, ela foi muito parceira. Quando mandaram esses livros pra gente, olha que gentileza ela fez. Um postal assinado, autografado, desenhado e dedicado pro Pipoca Nanquim. Pra nós, gente. Escrito ela em português. mandou. Olá, é bom ver Grass publicado no Brasil. Muitos leitores esperam ler. Obrigada. Divertimento. Aí ela põe um asterisco. Olha aí, Danzinho. For this, I use Google Translate. que amor. Que amor. Que E amor. Do tipo, se tá escrito errado, Me foi desculpe, o Google. foi o Google. Sensacional. Tipo o divertimento que tá aí, né? O pessoal do Fora do Plástico fez uma entrevista com ela, deve sair nos próximos dias. Fora do Plástico é um perfil do Instagram que fala sobre quadrinhos que a gente recomenda a todos que sigam, tá muito legal. E eles trocaram uma ideia com ela, falaram que ela é um amor de pessoa também pra ser entrevistada e tal. E ela mandou um vídeo. Um recado pra nós. Um recado É a pra gente. segunda coisa que eu queria falar. Vocês vão ver agora ela feliz do gibi dela sair pela editora Pipoca Nanquim. Hi everyone, I'm Keum-suk, currently in Korea. I'm a Korean cartoonist and I'm very happy to announce that my book, Grass, will be published in Brazil by Pipoca and Nankin. I hope you will read it and like it. Stay safe! Que amor de autor, hein? Ai, que o que coisa dizer de Kensuke que eu mal Nossa conheço e já Senhora. considero pacas? É de arrepia, emociona, bicho. É de Demais, arrepiar mesmo, demais. né, cara? E vou falar uma coisa pra vocês. Assim, modéstia à parte, a nossa edição ficou maravilhosa, porque você vai ter, além do conteúdo da história em quadrinho, no final
tem um texto sobre mulheres de conforto, que não saiu na edição norte-americana, tem na edição coreana, nós traduzimos diretamente do coreano, o Jai traduziu pra gente, muito obrigado Jai, foi um parceirão nessa tradução, e o texto do Mulheres de Conforto, ele traduziu também. Então tem na nossa edição. Depois desse texto tem um pós-fácil exclusivo da autora. Esse texto aí que você falou é de uma pesquisadora de renome mesmo, uma estudiosa, é um texto acadêmico sobre mulheres de conforto, situando toda a história da parada, falando antes de como eram as crianças de adoção e tal. Todo o cenário, cara, é super importante Como que vocês isso é leiam. um assunto muito obscuro, né? A gente não tem muitas informações sobre o que foi isso e de que forma ocorreu. Exato. Então é importantíssimo ter um texto desse na nossa edição. Aí vem o pós-fácil, vem a biografia, e na biografia nós conseguimos criar uma página dupla que reproduz a capa da edição sul-coreana, que também é uma coisa que não tem na edição americana. E olha só que legal, é interessante porque aqui é a protagonista, a Ok Sun Lee, na sua versão novinha e na sua versão mais velha, se encarando. E isso está reproduzido Justamente, no nosso livro. Que a biografia dela vai desde quando ela nasce lá em Busan até ao fim da vida dela, quando ela já é uma ativista lutando pela causa das mulheres Ela tá de conforto. viva ainda, viu? Tá viva. Ela tá viva ainda. Tá viva, é uma das principais vozes na questão das mulheres de conforto aí, né, pois cara? é. Dá entrevista pra caramba, tem entrevista dela pra BBC, vive dando depoimento, virou uma ativista mesmo e a porta-voz dessa situação toda, né? É uma edição bem completinha, letramento do Gustavo Figueiredo, caprichado também. Gente, a nossa edição ficou magnífica, magnífica mesmo. E por esse valor que nós falamos, Nossa puxa senhora, vida. cara. A ideia básica aqui é a Keun Suk Gwendry Queen, ela é personagem também. Exato. Ela se desenha entrevistando a vovó Ok Sun Lee. Vovó é só um nome carinhoso que elas se referem a todas as idosas na Coreia do Sul, não é a avó dela. E ela está entrevistando a Ok Sun Lee lá na casa onde ela vive hoje, que é um asilo. É uma casa de repouso. Uma casa de repouso, ela está nesse asilo. E ela desenha, então, tipo mouse, ela desenha ela conversando. E aí nós temos, então, o presente, a senhora Ok Sun Lee contando para a autora de Grama sua história, e aí vai intercalando passado e presente, passado e presente. E Basicamente, o que ela decidiu fazer é, no momento em que ela constrói o gibi, ela inclui na narrativa a pesquisa dela. a pesquisa dela é muito É legal. Sensacional. Eu também acho, cara. E aí, o passado remonta desde que a Ok Sun Lee tinha 10 anos de idade, lá em 1932, quando ela ainda morava em Busan. E já é triste, porque naquela época a Coreia do Sul já era uma colônia do Japão. Sim. O Japão tinha tomado a Coreia do Sul em 1905, em 1910 virou colônia de vez. Oficial, né? E era extremamente abusada. abusivo Sim, o regime. foi proibido falar coreano, era um negócio terrível lá. Não podia falar coreano, todos os monumentos da história da Coreia foram derrubados. Eles não podiam usar nomes coreanos, tinham que mudar para nomes japoneses. A própria bandeira coreana foi descida, em lugar foi estabelecida a bandeira japonesa. O povo coreano, dentro de seu próprio país, foi considerado o povo de segunda categoria. Exato. Muito E maltratado. Nas escolas tinha lavagem cerebral, assim, se ensinava a história do Japão e não da Coreia. Foi um negócio realmente atroz, né? Do grande império japonês aí, que não tomou só a Coreia do Sul, tomou várias outras regiões da Ásia. Posteriormente, né? Agora tem uma coisa interessante que eu queria pontuar. Quando a gente fala desse império japonês, é um pouquinho dissonante pra gente hoje. Já pararam pra pensar nisso? Porque assim, quando a gente fala do Japão moderno, o que você pensa? Você pensa nas grandes marcas. Toyota, Sony, Dragon Ball. Você pensa em videogame, aí você pensa em mangá, em grandes diretores de cinema, você pensa em artes marciais japonesas, você pensa em comida. Porque nos últimos 80 e tantos anos, o Japão fez um esforço consciente e muito grande para apagar o que foi feito na primeira metade do século XX. O Japão ele vem tentando e vem conseguindo apagar aquela imagem horrorosa, pavorosa do Império Japonês. Mudaram até a bandeira. Mudaram a bandeira. A ponto de mudar a bandeira do país. Mudaram a De bandeira. tanta vergonha que eles tinham. Porque, de fato, Exato. um dos momentos mais vergonhosos da história da humanidade. Era um império com sonhos imperialistas de domínio mundial. Ou seja, temos que apagar essa memória. E eles foram bem-sucedidos nisso, Tem né? sido muito Você sagaz. não consegue nesse imaginar sentido. que esse Japão fez aquilo. Como, né? Lá atrás, né? Como? Pois é. E era tão triste que a Ok Sun Lee, ela não podia ir pra escola. Meninas não podiam ir pra Mas escola. qual que é a história? Em 32, quando a
gente vai conhecer a vida dela ali, que ela tem 10 anos, ela é de uma família muito pobre. O pai e a mãe dela são assim, muito pobres. Passava fome, eles só comiam sopa, tipo de raiz, sopa de pedra, o que dava pra comer lá. E eles tinham mais 2 filhas, né? E não conseguia alimentar as crianças, eles passavam fome mesmo, eles sofriam, assim, sofriam muito. E o que eles decidem fazer? Num momento ali de desespero, eles decidem vender a Oxun Lee, que é a filha mais velha. Eles entregam ela para um vendedor, fala para ela, ó, agora você vai trabalhar para eles, você vai para outra família, eles vão te dar uma educação que ela sempre quis estudar, né? Você vai poder ir para a escola. Você vai poder ir para a escola e tal. E ela, eba, que bom e tal. E eles vendem... Não fica claro que é uma venda, né? Ela vai procurar isso depois. Do lado da família era uma boca a menos para alimentar. E do lado de quem estava adquirindo era mão de obra barata para você poder explorar. Era uma prática... Praticamente escrava. É escravo, exatamente. E aí essa menina chega nesse lugar que ela acha que vai ir para a escola, que ela vai ter uma família melhor. Que ela vai poder continuar vendo a sua própria família nesse processo todo. Mas não, ela é feita de escrava. Coloca ela para fazer todos os trabalhos domésticos ali. Tudo que precisa, fica usando a menina mesmo como uma escrava. Na sequência, ela acaba sendo vendida para outro restaurante, o restaurante de udon lá, onde tem uma coisa de entretenimento adulto, e depois a gente vai ver ela chegando, não vamos falar como, não vamos dar spoiler, ela chegando à casa de conforto, então com 15 anos de idade, né? 15 anos. 15, 16 anos. Porque o tempo vai passando, você chega em 1937, quando o Japão realmente invade a China, isso um pouco antes da Segunda Guerra Mundial ser oficializada, mas o Japão invade a China e posteriormente invade outros países também, Hong Kong, Tailândia, Taiwan, vai invadindo. Várias regiões do Pacífico ali eles invadem. A ideia era conquistar todo o leste asiático. Essa foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. E acontece em 1937. 37 tem uma grande mudança, que é o massacre de Nanquim, né? O exército japonês passa na cidade de Nanquim, no primeiro ano, passa na cidade de Nanquim, mata milhares de pessoas, estupra milhares de pessoas, é coisa de 20, 30 mil pessoas que eles estupraram durante 6 dias de ataque. Uma coisa atroz, terrível, né? Tem gente que fala massacre de Nanquim, tem outras pessoas que se referem ao estupro de Nanquim. O grande estupro de Nanquim. Eles realmente destroem a cidade. Pesado, né? Que isso. E mostra aqui no gibi, tá? A autora, como eu disse, ela vai intercalando as entrevistas e tal, e aí de vez em quando ela vai botando trechos da guerra pra te situar. E o massacre de Nanquim tá registrado aqui. E é um aí... negócio tão triste que quando eu lia, eu falava, eu não acredito que eles faziam isso. Pra você ter uma ideia, eles invadiram a China, a ideia do Japão era realmente dominar toda a Ásia para depois, posteriormente, dominar o mundo. E para dominar toda a Ásia tem que passar pela China, que é o maior império que tinha lá. Chegando em Nanquim, e Nanquim ainda não foi logo no começo. Foi a terceira grande cidade. Já tinham destruído Xangai, por exemplo, que era gigante a cidade. Aí foram para Nanquim. Chegando em Nanquim, era tanta gente, e para o exército economizar bala, só para você ver uma das coisas que eles faziam. Eles enterravam os chineses vivos, decapitavam os que dava com baioneta, usavam os chineses para treinar os soldados, tira o alvo na cabeça, tem uma foto, cortar a cabeça. Não sei se vocês já viram, um soldado segurando um bebê na ponta da baioneta, assim. Nossa Senhora! Tem algumas cenas, se você procurar documentário, ver fotos na internet, é assim, de falar, eu tô com vontade de chorar. Cara, a violência era institucionalizada dentro do exército japonês. Exatamente. Porque uma das intenções do exército era para acabar com a China, nós temos que desmoralizar completamente o povo. E como que você desmoraliza? Realmente violentando e abusando deles de todas as formas. Humilhando, exatamente. Tratando como animal. Esse estupro, isso é só um dos episódios trágicos dessa guerra, Segunda Guerra Sino-Japonesa. Mas aí o que acontece? O governo japonês fala assim, puta, esse tipo de estupro não pode acontecer, senão vai manchar muito a nossa reputação e tem todo um problema de doenças venéreas e tal. Aí eles bolam... algo que foge ao controle também. Total. Você tem 20 mil pessoas sendo estupradas, violentadas na cidade, imagina o caos que não tava. É muito fácil já tá fora do controle isso, mas ia fugir do controle das autoridades. Aí as autoridades pensam, porque você pensa no Japão, a institucionalização da prostituição é uma coisa, né, lendária lá. Vem desde o século XIX, XVIII. Sim, tem até o quadrinho nosso, né, o Último Voo das Borboletas, que trata sobre isso e tal. É um negócio comum para a cultura deles. Aí eles pensam, bom... Era, né? Era um negócio comum. Culturalmente falando, estou falando de toda a história, né? Aí eles decidem montar essas casas de conforto. Já existiam algumas casas de conforto que eram bordéis mesmo, né? Mas eles decidem institucionalizar e ter vários. Então, em vários pontos importantes, perto de várias bases do exército japonês, por todas as colônias, eles fizeram essas casas que eles colocavam um monte de mulher lá dentro. Numa válvula de escape para o exército. Então, em vez de você instituir o caos na cidade,
e perdeu o controle, aqui tá pra vocês. Eles pensavam Faz que o que vocês quiserem. com isso controlaria. Falar, de tempos em tempos os soldados lá, eles se aliviam, Eles se divertem, pagam. vão lutar melhor e não vão cometer as atrocidades que vai manchar a nossa reputação aí, né, cara? A intenção do exército era, não causar mais os estupros, porque os estupros também poderiam causar uma revolta descontrolada nos chineses também. E como eles queriam dominar o local, eles queriam ter controle total do local. Então, casa de conforto tá lá. Não espalhar a doença venérea, igual você disse, e também problemas de espionagem, né? Os soldados não iam se deitar com mulheres que possivelmente iam roubar informações e passar pro inimigo. E aqui cabe um parênteses muito importante do termo mulheres de conforto que a gente está usando desde o começo desse programa. Isso é um eufemismo, é uma denominação extremamente machista e sexista que foi usado, acaba sendo usado hoje, até hoje nos livros de história, foi usado aqui no nosso livro, só que para dar outra conotação. É de caso pensado o uso do termo mulheres de conforto aqui. Não, tem até no livro, nesse artigo que nós falamos, a Myung-Suk Yoon, que é a pesquisadora que tem o texto no final, ela diz assim: o governo sul-coreano e as associações nacionais e internacionais adotam oficialmente o termo mulheres de conforto do exército japonês. Casa de conforto e mulheres de conforto são termos machistas, mas demonstram com exatidão o caráter patriarcal do exército imperial japonês. No cenário internacional, utiliza-se também o termo sexual slavery, em conjunto a mulheres de conforto, o que serve para explicar que as mulheres de conforto eram, na verdade, escravas sexuais. A melhor definição é essa, escravidão porque aí nós sexual. estamos falando, eles abriram essas casas de conforto. Você pensa que eles faziam o quê? O Danielzinho acabou de falar assim que eles pagavam. Só que eles não pagavam pelas mulheres, não. Não, é só pros donos da casa. Exatamente. Só pros donos. Você pensa que eles falavam assim, mulheres que já são prostitutas no Japão, venham e se voluntariem para essas casas? Não, absolutamente não. A propaganda era essa, né? Vocês vão ter casas limpas, vão ter todo o apoio de uma família, de alguém cuidando de vocês, os soldados vão vir, vão pagar pegar doença, e vocês vão ganhar uma grana. Só que na realidade era uma coisa atroz. Eles sequestravam. Tráfico sexual completo. Sequestravam assim. as mulheres. No Grama tem uma história paralela de uma das mulheres que cai de gaiato nisso, cara. Ela vai na história da propaganda e se ferra. Quando chega lá não era nada do que ela esperava. Não, era um regime atroz. Aí a gente vai acompanhar a vovó Oksun Lee sofrendo, padecendo horrores durante 3 anos. Quando ela chega lá, ela é menor de idade. Menor de idade. Gente, ela é menor de idade. As descrições das coisas que aconteciam, gente, era uma coisa atroz. Assim, pra não dar spoiler, mas acho que é um dado importante, era tipo, por dia passava 30, 40, 50 soldados por mulher nessas casas de conforto. Eram 3, 4 mulheres no mesmo quarto. Em outras, o quarto tinha o tamanho de uma cama de solteiro. Não tinha vigilância, não tinha... Praticamente um curral, né? É praticamente um curral. Não tinha higiene. E assim, se ela tava doente, ela tava doente. Ah, mas pode transar? Não, então não tá doente, não. Põe ela lá. Não tem essa. Tá gripada, tá com pneumonia, tá E quando chega a menstruar? Nossa, que eles passagem da explicam menstruação. o que fazia Meu Deus, na cara, época da menstruação. Da menstruação, da doença venérea. Da gravidez. É um negócio que você fala, ai meu Deus, é assim, cada página é um sofrimento. Só que aí cabe outra coisa que é a habilidade da autora, da Kyun, em falar desse assunto terrível, tenebroso, só que com uma leveza. Chega a ser até esquisito como ela faz isso, né? Ela não, como a gente falou, ela não apela pra nenhum sadismo para mostrar violência, ela não apela pra nenhum dos clichês de drama, nada. Tá tudo ali, tá tudo contado, só que ela consegue fazer isso com uma leveza. Quando ela vai falar, ela fala de algumas coisas tensas, tem muito nanquim, muita sombra. Chega a hora que você se sente tão preso lá dentro, assim, que ela te passa isso com a arte, né? Você fica sufocado, assim, na situação. Só que depois vem um respiro, vem uma brisa gelada. Por exemplo, vem uma sequência de paisagens, de florestas bonitas, assim. Sempre dosando as emoções que você vai sentir. O próprio jeito que ela desenha somente os personagens, muitas vezes sem nenhum cenário. Os personagens e um fundo branco. Porque isso traz leveza pra página. O uso do vazio com uma sabedoria impressionante. Imagina se você tivesse tudo muito detalhadinho naquela página. Uma página densa, cheia de informação. Falando de um conteúdo desse, não. Aí ela faz o contraste da leveza da arte e da narrativa com o texto pesado. O texto pesado. E essas idas e vindas no tempo, voltando indo pra vovó e tal, é bem interessante, porque tem até alguns momentos engraçados. Hoje em dia a vovó, ela é uma figura muito carismática, bem humorada. E aí você fica tentando entender, fala assim, eu tô vendo tudo que ela passou. Como é que ela tá assim hoje em dia? Sabe, que força é essa, gente? Que força é essa? É um negócio impressionante. Aliás, o motivo do nome Grama, você só vai entender no final do livro. E tem muito a ver com isso que o Danielzinho acabou de falar. Como é que essas mulheres que passaram tudo isso
Hoje em dia, ela consegue ser uma vovó Bondosa, simpática e bondosa. E bondosa. Capaz de rir, né? Pois é. E, cara, sabe isso qual- tem a ver com o nome Grama. Sabe qual é a loucura, cara? Você acompanha tudo bem a história da vovó e de mais algumas mulheres próximas a ela. Mas aí você pensa assim, já é atroz o suficiente para ser a história de uma pessoa. Exato, de uma pessoa. Estamos falando de milhares e milhares e milhares de mulheres. Estima-se que foram 200 mil mulheres de conforto. Ou seja, Bruninho, esse é um assunto que realmente tem que ser abordado neste momento. E isso, no começo durante a Segunda Guerra Mundial. Então você pensa aí, 30 e pouco até 45. Muitas dessas mulheres se mataram ou morreram no meio durante toda a operação, durante toda a guerra. Outras tantas não sobreviveram logo na sequência porque continuou um regime assim horrível para elas. Sofrendo preconceito pra caramba. E depois da queda do Império Japonês em 45, continuou várias casas de conforto, ainda com o apoio do exército norte-americano. Tem todo um lado completamente sombrio. Do exército soviético. Do exército soviético. Então muitas delas sofreram muito e pouquíssimas sobreviveram até os dias de hoje. Hoje diz que tem menos de 50, Tem uma né? estimativa declarada que realmente contaram tudo ali, tem coisa de 46. Isso numa matéria que eu vi que acho que é de 2 anos. E a vovó Kisum é uma dessas. Tem também em 2017 saiu um filme na Coreia do Sul chamado I Can Speak. Filme muito bonito, que tem a mesma sensibilidade da Q1. É sobre mulheres de conforto, só que com muita leveza. O filme, boa parte dele é uma comédia, assim, sabe? É um filme legal pra caramba. Recomendo pra vocês aí, que é um belo complemento a esse vídeo e a leitura do Grama. Não Muito vamos legal. longe, né? No começo deste ano aqui agora de 2020, teve uma queda de braço muito forte entre Coreia e Japão, justamente por conta dos crimes de guerra. Porque o Japão no passado pagou uma indenização pra Coreia por conta do que aconteceu. Em 2015 pagou. Foi uma indenização mirrada que não tinha nada a ver, cara, com relação ao sofrimento que elas tiveram. Sem nenhuma das mulheres presentes. Sem nenhuma, Foi um acordo feito, vítima presente. foi um acordo feito entre os homens que estão à frente do governo hoje em dia, sem consultar elas, e provavelmente elas receberam, o governo ficou com quase tudo, elas não devem ter recebido quase nada, e elas falam que esse acordo não valeu, que não vale. Até hoje elas protestam. Tem muitas delas que não quiseram receber o dinheiro, falando, não quero. Eu quero. Inclusive a vovó Kisum Lee, ela falou nessa entrevista que eu vi da BBC, ela fala assim, eu queria só um pedido sincero de desculpa. De desculpa. O Japão não admite. Eu queria que viesse alguém aqui e me pedisse desculpa. E isso eles não fazem. O Japão não admite. O Japão se exime do problema. Fala que não, soldados faziam isso, mas na verdade estava institucionalizado. E durante muito Essa tempo... indenização foi paga, Danielzinho, com uma condição que era remover de perto da embaixada japonesa que tem lá em Seul um monumento das mulheres de conforto, cara. E a ideia era, tipo, a gente vai pagar agora, sei lá, 8 milhões de dólares e tá assunto encerrado. Nunca mais vamos tocar nesse assunto. A Coreia vai perdoar o Japão com a questão das mulheres de conforto, elas vão receber o dinheiro, enfim, não se fala mais nisso. Só que o povo da Coreia e os governantes lá não aceitam isso, né, cara? Não é certo apagar esse negócio da história. E por isso que eu falei lá no começo. E a Coreia tem hoje em dia, a Coreia ainda tem uma relação comercial de dependência com o Japão por causa da troca de manufaturas de produtos. Tem muito atrito diplomático. É complicadíssimo isso. Então é um assunto que veio muito à tona e tem ganhado repercussão cada vez mais, sabe? O pessoal está descobrindo agora. Tinha-se algumas fotos das casas de conforto e tal, dessas mulheres. Recentemente vazaram imagens. Um vídeo filmadas. de 18 segundos só, de tipo soldado japonês falando com umas meninas enfileiradas assim, mas era uma coisa que queriam apagar mesmo da história. Veja bem, mano, em 1945 o Japão se rendeu incondicionalmente aos aliados na Segunda Guerra. O problema das mulheres de conforto só veio a ser discutido, só veio a ter protesto na década de 90. Absurdo. E a solução mesmo só saiu em 2015, como quando começou a ter programas de TV, coisa assim, né? Maluco, como é que pode um negócio desse? Esses caras ignorarem o sofrimento que acabou com a vida de todas 200 elas. 200 mil mulheres. Acabou. O Gibi passa por todo o período em que ela ficou na casa de conforto como uma escrava. Depois acaba, tem o fim da Segunda Guerra e tal, e nós vamos ver a vida dela a partir dali. Vocês acham que melhorou? Não, gente. É terrível o negócio. Pode crer. Por isso você falou uma história de vida tão triste, né? Sofrimento atrás de sofrimento, atrás de sofrimento. E tudo por conta daquilo. Quando a guerra acaba, vocês mencionaram os soviéticos chegando, eu lembrei de uma passagem, quando a guerra acaba, ela fala, nossa, acabou, finalmente, estamos livres. Isso. Aí chegam os soviéticos. Nossa, primeiro que demorou pra caramba pra elas saberem, né? Porque elas estavam afastadas, numa casa sem comunicação com nada, demorou pra caramba pra saber que tinha acabado a guerra, né? Então, e aí vai mostrando tudo isso, e você vê, vai só agora, só no presente da vovó Kisum Lee, que isso tá
realmente sendo discutido por todo mundo. Isso antes era ignorado, mano. Veja só que absurdo. E voltando um pouco à contextualização desse período de guerra, muitos de vocês devem estar pensando assim, vocês disseram que era a Segunda Guerra Sino-Japonesa, o Japão invadindo a China. Como é que a Coreia do Sul entrou nessa? Porque, como a gente falou, ela era colônia dos japoneses. O que os japoneses fizeram? Forçaram os homens a irem trabalhar como soldados e como mão de obra escrava também. E servir ao exército na China, em todo lugar. E as mulheres, como nós dissemos, as de conforto, elas eram das duas uma. Ou sequestradas da Coreia e levadas para essas casas de conforto, ou então enganadas, como a gente já falou lá atrás. No próprio território japonês tinha muito coreano, né? Inclusive quando cai a bomba Hiroshima e Nagasaki, tem uma parcela ali enorme de coreanos que morrem. Que morre também. Eles eram usados constantemente como mão de obra. E é triste também porque os coreanos que estavam lá na bomba e morreram, eles não têm seu nome registrado até hoje, cara. O problema é uma falta de registro. Na época, os feridos não eram nem atendidos direito, porque eram cidadão de segunda categoria. Exatamente. Eles mostram isso no livro Aí também. que tá, o Japão tem alguns dados sobre esse período, só que não quer passar pro mundo para não perpetuar essa verdade. Os Estados Unidos, a Europa também tem alguns números, a Coreia do Sul propriamente não tem quase nada, só tem relatos das pessoas, porque isso não que foi... estão se perdendo cada vez mais. Né? É só na base da confiança, da fala ali das pessoas que viveram aquilo. E pô, hoje em dia você pensa, as pessoas têm 85, 90 anos, tá todo mundo muito velho já. Então não se tem um número oficial de nada que aconteceu com um povo inteiro durante esse período. Tanto que estima-se, a janela que estima-se de mortos nos eventos é enorme. Tipo, morreu quantos? De 50 a 300 mil pessoas. A própria questão das mulheres de conforto, tem gente que puxa muito pra baixo por interesse, fala assim, foi coisa de 20 mil. E tem outras pessoas que falam de 450 mil. A média que se sabe aí, e o número mais falado, é o que a gente comentou, 200 mil mulheres, né? E aí o livro é muito legal porque ele vai traçando não só a história da Ok Sun Lee, como também a da guerra, e ao fazer isso, conta o drama de todas as mulheres que sofreram isso durante a guerra. Uma protagonista para falar de todas. De todas, e ela não é a única, tem outras que são as colegas dela lá durante a situação e tal. E aí, como a gente falou, a guerra do Japão com a China começou em 37, mas em 1941 o Japão já estava oficialmente na Segunda Guerra Mundial, então essa guerra entrou na Segunda Guerra Mundial, foi onde vieram os americanos, onde vieram os russos e tudo, que culminou nas bombas. Só em 1945 que teve a libertação da Coreia do Sul, eles mostram isso também, libertação do Japão, porque aí veio Rússia, Estados Unidos, própria China, o Reino Unido, tudo com interesse. Quem é que vai ficar agora com essa antiga colônia aqui? E foi daí pra frente até que teve a divisão na Coreia, né? A Coreia do Norte, controlada pelos soviéticos, e a Coreia do Sul, controlada pelos norte-americanos. Divisão essa que acontece, que existe até hoje. Exatamente, existe até hoje. E o quadrinho mostra tudo isso. Ele passa um panorama de todo esse conflito. É uma história triste, a gente nunca pode esquecer dessa história. Se a gente esquece, começa a se repetir. As pessoas acham que causar uma guerra não é nada demais. Militarismo é bonito, né? Patriotismo, exatamente. Não, militarismo não é bonito, pacifismo é bonito. Pacifismo é bonito. Isso é bonito. E você lendo esse tipo de coisa, aí você fala, não, é coisa que nunca mais pode acontecer. Esse é um quadrinho totalmente anti-guerra, né, cara? E é muito até agradável. A mensagem final é muito bonita. É muito importante a gente lançar isso hoje, muito sabe? Mesmo. Por isso é tanto motivo de orgulho. É uma obra-prima com uma mensagem impressionante de uma história que não pode ser esquecida. Felizmente temos obras como essa aí, que estão reafirmando e estão trazendo essa mensagem de, paz, não pode ser esquecido, mas paz no mundo e verdade no mundo. Gente, vão na fé, o link de pré-venda tá aí embaixo, vão na fé. Grama é um excelente lançamento aqui da editora Pipoca Nanquim. Olha, não tem mais como falar pra vocês. E digo mais, viu, Bruninho? Número 49, os 50 vem aí! Ai, meu Deus! Daqui uns dias já, hein? Ai, que emoção! Exato, começo do mês a gente anuncia o 50º lançamento da editora Pipoca Nanquim. Vai ser pra arrebentar a boca do balão. 50 petardos lançados, hein? Quem diria, hein? 50 petardinhos! Putz, que maravilha! Aí. Obrigado, pessoal! Deixe seu like, esse vídeo aqui ficou grande, mas... ficou legal, né? Muito bom. Um vídeo muito bonito, de um quadrinho muito bonito. Precisamos de um joinha bonito. Um abraço! Tchau!